Agora, inesquecível vai ser essa nossa receita de hoje. Porque vou te falar, foi começando a semana, acho que foi segunda, né? Quarta-feira que a gente ia te ensinar a fazer com a Renata Ibani este brigadeirão branco, acabou não dando tempo, então é hoje. E a partir dessa receita básica, a gente pode criar outros sabores, né, Renata? Tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, viu, Kátia? Prazer vai ser nosso. Primeiro de conhecer o seu talento, porque vendo cada sabor desses brigadeirões, não dá pra gente duvidar disso, viu? Bem-vinda. Muito obrigada. E fácil de fazer? Muito fácil de fazer e uma receita que a gente pode modificar com ingredientes simples que a gente tem em casa. Então, é uma dica bem valiosa. Que bom, bem-vinda, viu, Renata? Obrigada. Até já. Bom, vamos te ensinar a fazer agora um brigadeirão de frutas vermelhas. Tem uma cara tão boa, Renata. E é uma delícia. É fácil de fazer, é? Muito fácil, muito prático. Opa. Vamos anotar os ingredientes? Ó, o que a gente vai usar? A mesma base, a Renata vai passar as dicas. Vai anotando, viu? Porque depois a receita no nosso site tem só a receita principal. As dicas não. Então anota as dicas. Se você depois preferir, pega a receita no site do Mulheres. Aqui a gente vai usar para o brigadeirão uma lata de leite condensado. A mesma lata de leite condensado, você vai medir uma lata de leite, uma lata de creme de leite, 4 ovos, 200 gramas de chocolate branco derretido e uma colher de sopa de manteiga. Para caldo de morango, 2 caixas de morangos picados, uma xícara de chá de açúcar e o suco de um limão. E aí, Renata? Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui num brigadeirão. Você fez com chocolate branco. A gente tem na mesa o brigadeirão de chocolate escuro. Isso. Os mesmos ingredientes, só que eu mudo para o chocolate escuro? Exatamente. A gente vai manter essa base. Tá. No caso do brigadeirão com chocolate, a gente pode substituir pelo chocolate 70% cacau. Por isso que ele ficou assim, bem escurinho. Mas pode ser chocolate ao leite, pode ser de repente um meio amargo, né? Pode ser o que você tiver em casa e preferir. Ali a gente tem também o de pistache, né? O verdinho. Isso. O de pistache tem um truquezinho. Tem um truque? É essência de pistache. Mantive o chocolate branco pra dar essa textura pra gente, tá? Senão vai ficar praticamente um pudim de leite, né? Que são os ingredientes básicos. E coloquei essência e um pouquinho de corante e alguns pistaches triturados. Eu poderia usar aqui aquela pasta, que tem uma pasta concentrada de pistache? Pode usar também. Bom, né? Fica uma delícia e fica um aroma um pouco mais natural do que com a essência, com a essência, né? O de baunilha, que você usou baunilha em fava, e às vezes as pessoas acham que é muito caro. Mas ela rende tanto e dá um sabor tão diferente, né? Dá. O sabor da baunilha em fava é um negócio incomparável, né? Vale muito a pena. E de repente você compra uma favinha grande dessa e utiliza em várias receitas, né? Porque vem bastante dentro, rende demais. Um pedacinho que você usa já dá muito sabor, né? Muito, porque ela é altamente concentrada. Então também tem que tomar cuidado com isso. Pra não ficar com muito, né? Exatamente, pra não colocar demais e aí ficar um sabor exagerado e predominar só o sabor da baunilha, né? Tá bom. Você quer começar pela calda ou pela massa do brigadeiro? Eu acho que a gente pode começar pela massa, pode ser? Pode, o jeito então que você tá bom. Bom, não tem segredo, é só colocar tudo no liquidificador. Junta tudo. Aquela receitinha que a gente adora como dona de casa. Bem prática. E outra, ingredientes básicos que você tem praticamente tudo, né? Quem que não tem em casa um creme de leite, um leite condensado e ovo? Todo mundo, né? O diferencial seria realmente só o chocolate, que é uma coisa que você também pode comprar na padaria, sei lá. Ou mesmo leite condensado. Eu falei todo mundo, mas às vezes na casa da gente não tem, né? Corre no mercadinho perto e compra. Hoje não tá tão inacessível como antigamente, né? Não, tá bem acessível. Tem várias marcas, com vários preços e qualidade legal também. Com certeza. A única coisa importante pra gente falar aqui é sobre o chocolate. Pode usar chocolate fracionado? Não. Não? Não, porque vai comprometer muito esse sabor. E a textura também, né? Demais. O pessoal às vezes tem pouco conhecimento em relação a isso. O chocolate fracionado ou até o hidrogenado, ele nem pode ser chamado de chocolate na verdade, né? Porque ele tem a gordura hidrogenada, né? Ele é uma cobertura sabor chocolate, mas não é chocolate. Exatamente. E aí você se engana, acaba usando na receita e depois acha que não ficou tão gostoso. É por isso. Ou então a textura, porque a quantidade de gordura dele é diferente também. Quando a gente junta com outros ingredientes, a textura nunca é a mesma.
Exatamente. E o chocolate branco, ele ajuda muito nessa firmeza. Depois a gente vai cortar e mostrar pro pessoal em casa. Não é aquele pudim molenga, sabe? É um pudim bem mais firminho, né? Isso. Então aqui você juntou tudo, todos os ingredientes da massa do brigadeirão no liquidificador. Isso, juntei tudo, agora... E tudo em temperatura ambiente, não? Tudo em temperatura ambiente, mas também se de repente estiver gelado, não tem problema. Não tem problema, tá? nem os ovos? Não tem problema, pode ir. Então aqui a gente vai bater. Vamos bater? Essa forma é tão linda, né? É bonita, né? Dá um efeito de coisa. Nem precisa bater muito. E tem gente que acha que pra ter um bom resultado tem que bater demais, mas aí faz muita espuma, fica difícil depois, né? Exatamente, não precisa. É só realmente pra misturar e deixar ele homogêneo, tá? Não precisa bater demais. Quem gosta de pudim, por exemplo, com furinho, não é o bater que vai dar mais ou menos furinho, é a quantidade de forno, né? Exatamente, é esse banho-maria que vai determinar, né? Porque isso significa ar, mas não necessariamente vai se manter de acordo com você bater mais ou menos. Então, bate pouquinho, na verdade até economiza tempo, né? Até que deixar ligado né? lá. Pode até bater, na mão. Né? Exatamente, mas aí vai ter que ter... tem que ter braço. Tem que ter aquela vitalidade. Já se tem o liquidificador, fica mais prático. Aqui você polvilhou com o quê? Aqui, ó, a gente untou com margarina, tá? E polvilhou açúcar. Só? Não precisa de calda nem nada? Se quiser, de repente, fazer aquele fundinho de caramelo, pode. Também pode. Mas como a gente naquele ali colocou a calda de frutas vermelhas, eu priorizei manter o sabor ali das frutas mesmo. Já o de baunilha, e sim, você colocou caramelo, no de pistache também, né? Isso, eu caramelizei a forma daquele jeito tradicional, com fundinho de açúcar, né? Deixou esse açúcar derreter sem mexer, ali no fogo, devagarzinho. E depois coloquei a massa e banho-maria. Tá bom, tá? Aqui, então, a gente não vai colocar, porque a ideia é que depois a gente vai colocar essa calda de frutas vermelhas e não fique com aquele escurinho por cima, né? Isso, mas se quiser também fica gostoso. O caramelo é uma coisa que acaba acrescentando, mas é opcional. E tem um bom rendimento essa receita, né? Não tem? Olha o tamanho do pudim. Puxa vida, é grande. Um pudinzão. E um detalhe legal é que dessa calda você pode colocar de repente aqui, faz uma calda de limão siciliano. Só tem um limão em casa? Faz uma geleia de limão, faz de repente com kiwi, a fruta que você tiver lá e despeja. É que as frutas vermelhas visualmente ficam sempre muito lindas, né? Fica, e combina muito com chocolate branco, né, Kátia? É o sabor e o destaque de visual, né? E outra coisa, não se assustem por demorar no forno. Demora muito? Eu fiz no meu forno e ele é elétrico. No outro a gás, ele vai bem rapidinho, assim, cerca de 50 a 1 hora já pronto. foi. E no elétrico? No meu demorou assim, 1h40. Demorou bastante. Você colocou em banho-maria até metade da forma, mais ou menos, a água? Isso, coloquei uma forma que eu tenho de bolo grandona, coloquei água, aí coloquei até a superfície dela e deixei o pudim lá dentro. Não cobriu, não tem problema, tá? O que vai acontecer, de repente, se o seu forno for mais forte, é fazer uma camadinha aqui em cima, um pouco mais douradinha. Não tem problema, né? Não tem nenhum. Tá? E vou depois desenformar bem frio, né? Bem frio, dica muito legal também, deixa esse pudim dormir se você puder, na geladeira. Mais fácil de desenformar? Porque esse daqui, o nosso, ele só tem essa forração de açúcar, né? Então ele precisa estar bem firmezinho, que ele não vai ter a ajuda do caramelo para desgrudar totalmente. E quando a gente faz um pudim e ele tá meio grudadinho, a gente vem na chama do fogão, passa um pouquinho, derrete aquele caramelo, quando a gente vira ele solta fácil, mas aqui não tem isso, né? Não tem, mas de qualquer forma o açúcar ajuda bastante. Essa dica sua também é bem valiosa. Que ela derrete um pouquinho, até né? no banho-maria aqui, o que a gente vai desenformar, pus. Pra ajudar. Pra ajudar, pra gente não ter nenhum problema na hora de virar. Então são duas dicas legais, ou fogo ou banho-maria. Forno 180 graus? Isso, 180, baixinho. E vale espetar o palitinho pra ver se sai sequinho, como o pudim? Vale espetar, mas eu normalmente faço assim, ó, na forma, e vejo se ele tá firme. Se ele estiver firme, já tá bom. Já deu. Aqui no centro, às vezes, ele não fica tão firme quanto nas bordas, né? Quando esfria, ele volta, né? Ele afirma. Às vezes a gente tira o pudim e fala, nossa, não deu certo. Vai ficar meio molenga, né? Não é isso. Coloca na geladeira, deixa ele dar uma descansadinha, que aí ele afirma. Tá? Vamos pra calda? Vamos pra calda. Deixa eu colocar esse lá atrás pra você. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou repassar os ingredientes da calda, porque assim a gente já vai colocando na panela e você em casa checa se você anotou bem, tá? Ó, na calda a gente vai usar aqui 2 caixas de morangos. Como você disse, pode ser um morango, pode ser outra fruta que eu queira, né? Qualquer uma, sempre nessa proporção que a gente deu aí. Essas 2 caixinhas dariam mais ou menos 1 xícara de chá, que é a proporção pro açúcar também. Então 1 xícara de chá da fruta que eu escolher, 1 xícara de chá de açúcar e o suco de um limão, tudo um.
Tudo um, exatamente. Tá. Porque às vezes a gente quer reduzir a quantidade de açúcar e ele não dá essa textura de geleia. Isso é um mito que a gente tem. Exatamente. Ó, por que eu não deixei já picadinho aqui, bem picado esse morango? Porque eu acho bonito ficar com aquela textura de pedacinhos. Não ficar tão esmigalhado, né? Isso. E é uma fruta saborosa, mesmo pra comer aqui depois do, né? Depois que estiver cozida. Então, por isso que eu deixei pra cortar aqui em pedaços grosseiros. Você já fez com kiwi? Já fiz com kiwi. O de limão siciliano fica muito gostoso. Mas aí você usa a casquinha do limão siciliano também? Você vai cortar em fatias bem finas e vai esquecer aquele limão lá nessa proporção. Deixa no fogo até que ponto? Você vai deixar até ele se dissolver inteirinho e você vai ver só a casquinha bem molinha. Mas deixa a casquinha fininha, tá? Não corta fatias muito grossas. Senão fica amarga, né? Isso, e senão também fica desconfortável na hora de mastigar. Você tira aquela pelezinha branca do limão? Não tiro, só fatio ele em fatiazinhas assim, rodelinhas, né? Fininhas e fogo. Ai, fica uma delícia, né? Depois pode colocar aquelas lasquinhas de limão cristalizado em cima. Nossa. E fica chique, né? Chique e gostoso, né? Limão siciliano agora tá super chique, né? Tem tudo de limão siciliano. É verdade, mas é engraçado. Antes, quando não era tão chique, era tão caro. E agora que ficou chique, não tá tão caro assim, né? Que bom, né? Graças a Deus. Aí a gente de vez em quando, pelo menos, pode usar. Ó o morango, que lindo. Então, a dica da Renata, uma das dicas, é a gente não picar tão pequenininho esse morango ou essa fruta, seja lá qual for. Agora junta tudo? Junta isso. Agora a gente vai colocar água. E também tem um pouquinho de suco de limão aqui, pra esse morango não oxidar, tá? E dá um pegadinho ácido, fica bom, né? Dá, fica gostoso. E o açúcar. Isso. Você vai deixar no fogo, então, até que ponto, mais ou menos? Você vai perceber o ponto de geleia, porque o morango vai derreter, tá? Vão ficar uns pedacinhos um pouco maiores, mas você vai perceber aquela textura de geleia. Não vamos deixar derreter. Tô falando bastante, porque senão você esquece no fogo, deixa derreter. E aí não vai ficar tão bonito depois da finalização, né? É só segurar um pouquinho. Só segurar? Ó. Conta até 5. Ah, tá. Tem aquela travinha de segurança. Acho que até 9. Pronto, foi. Então a gente vai colocar aqui o moranguinho. E vamos deixar até que fique uma geleinha pedaçuda, né? Isso. Você falou que a gente tem que deixar o brigadeirão de um dia pro outro. O ideal seria... vale pra geleia? Não, a geleia não. A geleia a gente já faz e já usa na hora. Ó que delícia, gente. Ah, que você colocou outras misturinhas de frutas vermelhas, né? Coloquei um mirtilo aí. Pode comprar também as frutas congeladas, né? Pode comprar, que é excelente. A gente não vai conseguir usar pra decoração esse tipo de frutinha congelada, mas pra fazer a geleia é sensacional, né? E aí a gente, muitas vezes, já deixa no freezer, até quem quer fazer pra comercializar, e conforme os pedidos forem chegando, você já tem tudo lá, fica mais fácil, né? Não tem que ficar saindo de casa pra ficar comprando toda hora, né? Com certeza. Pra você aqui, pra ficar arrumadinho. Aí a gente vai deixar a nossa geleia ferver. Vamos desenformar? Vamos desenformar esse? Esse benozinho aqui você faz e deixa ele quanto tempo no forno? Olha, não vai variar muito. Se for, por exemplo, no meu, que é aquele forno que não é tão legal, elétrico, ele vai ficar mais ou menos 1h20, uma hora. Eu achei que fosse pra metade do tempo. Não. Já tá bem certinho. Soltou perfeitamente. Olha essa caldinha, esse depois. Isso de baunilha. Eu caramelizei ele. Gente, olha que bonitinho que fica. Não é uma gracinha? Muito. Pode congelar? O pudim? Olha, o ideal é que não congele pela textura de creme de leite e leite condensado. Que vai ficar meio esponjinho. Exatamente, né? Ele fica meio esfarelentinho, né? Não sei nem qual o termo adequado pra usar, mas ele fica meio pegajoso. Eu não acho legal. E também faz rapidinho, né, gente? O tempo maior é de forno, o resto esquece. Não é? Enquanto você tá preparando o jantar, coloca tudo lá no liquidificador, deixa assando, faz o jantar, termina tudo ao mesmo tempo. Já tá pronto. Bom, volta pra gente provar. Nossa geleia, a gente tá no fogo e vai ficar assim fervendo por um tempinho. Só lembrar, não deixa ferver demais, porque senão vai sumir o morango, vai virar uma geleia como aquela que a gente passa no pão, tá? Daqui a pouco tem Quebrando a Louça com o Leão Lobo, ele já... Eu já nem gosto de saber antes, porque senão dá problema. Não, Renata? Com certeza. É melhor a gente deixar na mão de outras pessoas. Olha que lindo que ficou. Bom, tá cozinhando aqui. Só mais um pouquinho, né? Já amolece rápido o morango, rapidinho, né? Porque ele é praticamente só água. Tá. Então vamos ensinar o pessoal aqui a decorar?
Ó, a geleinha já tá pronta. Ela fica bem espessa, né? Olha que bonita. Textura boa, né? Linda, essa geleia é uma dica pra qualquer outra coisa. De repente faz um bolo simples em casa. Isso, e coloca geleia, né? Coloca uma geleinha, já dá outra cara. E deixa na geladeira, gente. Não precisa fazer toda vez. Faz e deixa guardadinho. Com certeza. Num pote bem fechadinho, né? Ó. A gente colocou a geleia. Aí agora aqui você vai decorar com o morango como você gostar mais. Tá? Pode cortar ao meio, fazer um lequezinho. Acho que todo jeito vai ficar bom, né? O morango é lindo, não é? Ah, eu acho. Lindo e gostoso. Olha que sobremesa legal. Olha. Criançada adora também. Deixa eu baixar aqui. Só bater aqui que ele baixa. Senão vai cair no fogão. E é um desperdício essa caldinha gostosa de morango. O problema não é limpar o fogão. O problema é desperdiçar. Chega, caldinha. Olha o moranguinho, gente. E esses daqui estavam bem maduros, Você viu que eu né? comprei uns morangos especiais, né? Não, ficaram lindos. Pessoal aqui. Vamos provar? Vamos experimentar, ó. Vamos. Finalizamos aqui esse aqui. Tá prontíssimo. Ah, que eu quero provar pra ver se é. Gente, olha essa textura. Ele fica muito diferente de um pudim comum Firme, né? e daquele brigadeirão que a gente fazia normalmente, né? Não é gostoso? Menina, não é maravilhoso. Nossa, que delícia. E aí a dica que a gente queria dar aqui em relação aos outros ingredientes. O que Muito bom. tiver em casa dá pra incrementar. Esse Pode aí eu fazer. coloquei ovo maltine. Ah, é? É. Isso aqui? Esse aí, é. Então o que você tiver lá dá pra colocar. Eu até Gente, cortei aqui muito uns bom. pedacinhos. Se você quiser dar uma colheradinha em cada obrigada. pra ver as diferenças. Eu já ia pedir isso mesmo, mas eu achei que estava pondo pra você, entendeu? Olha, eu vou provar. Aquele então da... Senta aí. Vou tirar só do fogo aqui. Aquele ali que eu provei de frutas vermelhas divinos. Agora, ó, o de chocolate. Vamos ver. Chocolate belga em cima. Gente, maravilhoso! Mas muda a textura, ele fica mais cremoso ainda. Fica. Deixa eu ver o de baunilha. Gente, tudo a mesma base, hein? Não esquece, deixa eu ver. Nossa, que delícia. Eu vou ter que fazer uma base só. Misturar os sabores e fazer vários pequenos na minha casa. É muito bom, né? Delícia, né? É muito bom. E o pistache, deixa eu ver. O custo é baixo, não é, Renata? O custo é bem baixo, você vai gastar em torno de, sei lá, R$12 em cada receita pra render um pudim desse grandão. Então vale muito a pena, até de Dá pra repente ganhar um bom vender. dinheiro, né? Dá pra ganhar. E hoje em dia existem lojas específicas só de pudim. Ai, parabéns. Então o pessoal compra mesmo, né? É um nicho bacana pra se explorar. Tem que caprichar na qualidade. Você vende muito. E onde a gente encontra? Bom, se vocês quiserem me encontrar no Facebook, tá como Renata Ibanez. Instagram é chef_Renata Ibanez. E tem o meu telefone também. Qual é? Que é 97655-8412. 97655-8412. Isso. E você aceita encomendas também? Aceito encomendas, faço buffet, faço personal Que legal. chef. Parabéns. Faço de tudo. Olha, vou te dizer que você já começou bem. Ah, muito Espero que você obrigada, viu? volte muitas vezes, Se viu? Deus quiser. Que delícia. Ah, depois guarda um pedacinho pra mim de cada um. Guardo. E tem um formigão que eu sei, que tá doidinho pra provar essa delícia. Que bom que você aceitou o nosso convite. Como vai, Leon?